E aí, torcedor palmeirense? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e as últimas novidades do Verdão. Antes de começar, inscreva-se no Palmeiras Report e deixe seu like. Isso é fundamental para você não perder nenhuma atualização sobre o nosso Palmeiras. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. O anúncio oficial acabou de chegar e, como era esperado por muitos torcedores, Gerson finalmente confirmou sua chegada ao Palmeiras. O clima nas redes sociais é de absoluta euforia, misturado com aquele burburinho típico que só notícias desse calibre conseguem gerar, e em poucas horas, praticamente todos os trending topics relacionados ao futebol brasileiro foram tomados por menções ao meio-campista. É impressionante observar como a internet reage a cada passo de uma negociação que parecia interminável, com torcedores, comentaristas e até perfis mais conservadores entrando na roda de especulações, teorias sobre a temporada e palpites sobre como o Gerson vai se encaixar no esquema do técnico. A confirmação não veio de forma tímida, foi clara, direta e cheia de pompa, algo que deixa qualquer palmeirense com um sorriso de orelha a orelha e os corações acelerados. As imagens do anúncio, compartilhadas de forma instantânea, mostram Gerson vestido com um manto alviverde, posando ao lado de dirigentes e de uma multidão virtual de fãs que, mesmo à distância, já sentem a energia de uma contratação que promete mudar o panorama do futebol nacional. Não é exagero dizer que cada detalhe do momento viralizou, desde a assinatura do contrato até os primeiros passos do jogador pelo centro de treinamento. As primeiras análises técnicas sobre a contratação começaram a pipocar nas redes sociais imediatamente, com especialistas discutindo como Gerson se encaixará na dinâmica do Palmeiras, suas possíveis funções dentro do meio-campo e como sua chegada pode redefinir o estilo de jogo da equipe. Muitos lembram da trajetória do jogador, de seu histórico em clubes brasileiros e europeus, e como sua experiência internacional poderá acrescentar não apenas qualidade técnica, mas também liderança dentro do elenco. O timing da contratação é outro ponto que gera debate. Enquanto alguns afirmam que o Palmeiras se antecipou de forma brilhante, outros questionam se a integração de Gerson será imediata ou se haverá um período de adaptação, algo natural considerando o nível de exigência do futebol paulista. Entre memes, threads de torcedores discutindo escalações ideais e vídeos compilando melhores momentos de Gerson, o que se percebe é que a expectativa está em patamares altíssimos, e qualquer performance do jogador já será analisada com lupa, crítica e paixão. O clube, por sua vez, aproveitou a repercussão para reforçar sua marca, mostrando que negociações desse porte não são apenas sobre futebol, mas também sobre imagem, engajamento e a construção de uma narrativa vencedora. A movimentação digital reflete, portanto, a importância de Gerson como peça-chave não apenas dentro de campo, mas como protagonista de um dos maiores acontecimentos do futebol brasileiro recente. O impacto da chegada de Gerson ao Palmeiras também é sentido nos bastidores da imprensa esportiva, onde jornalistas e comentaristas se dividem entre análises aprofundadas, especulações sobre os salários e bônus envolvidos e debates sobre como a chegada de um jogador dessa magnitude mexe com o mercado. Entre reportagens, vídeos e transmissões ao vivo, o rumor inicial transformou-se em um fenômeno midiático que consegue unir fãs, críticos e até torcedores de clubes rivais em uma espécie de observação coletiva de um momento histórico. As comparações com contratações passadas não param, e muitos lembram de outros grandes nomes que chegaram ao Palmeiras, tentando prever se Gerson conseguirá repetir ou até superar o impacto de ídolos recentes. Além disso, não faltam comentários sobre como o futebol brasileiro tem se tornado cada vez mais estratégico na hora de negociar talentos, e como o Palmeiras, com esse movimento, demonstra não apenas força financeira, mas também capacidade de atração e visão de futuro. Enquanto isso, nos grupos de torcedores e fóruns especializados, surgem teorias sobre como o Gerson será usado em partidas decisivas. Quais jogadores podem ser beneficiados ou impactados por sua chegada e até estratégias de marketing que o clube pode explorar a partir dessa contratação, criando uma narrativa que vai muito além do futebol. O burburinho não para, e a sensação é de que cada nova postagem, cada nova notícia, alimenta ainda mais a chama da empolgação e da especulação. O timing da notícia, inclusive, foi perfeito para gerar repercussão máxima. Enquanto muitos clubes ainda se movimentam em silêncio nos bastidores, o Palmeiras conseguiu transformar a confirmação de Gerson em um evento midiático, com todos os elementos que tornam uma contratação viral,
Imagens impactantes, declarações estratégicas e um jogador com carisma, histórico de bons jogos e capacidade de fazer diferença imediata. A interação nas redes sociais reflete não apenas a expectativa dos torcedores, mas também a ansiedade de comentaristas e jornalistas em dissecar cada detalhe do anúncio, desde a forma como o contrato foi estruturado até como o jogador reagiu ao vestir o manto alviverde pela primeira vez. É fascinante observar como um simples comunicado oficial pode desencadear uma série de debates, memes e especulações que tomam proporções nacionais, envolvendo não só os torcedores do Palmeiras, mas amantes do futebol em geral. A sensação é de que cada movimento do jogador será acompanhado em tempo real, cada treino, cada entrevista e cada participação em jogos será observada com atenção redobrada, criando uma narrativa contínua de expectativa, análise e, claro, comentários apaixonados. A confirmação, portanto, não é apenas uma notícia, é o início de uma narrativa que vai se desenrolar ao longo de toda a temporada, e possivelmente nos anos seguintes, moldando percepções e expectativas de uma torcida faminta por títulos e bons momentos. A reação imediata do mercado também merece destaque. Corpos de reportagem especializados começaram a analisar não apenas o impacto técnico da chegada de Gerson, mas também como isso pode influenciar outras negociações, transferências de jogadores e estratégias de clubes rivais. Alguns especialistas apontam que a contratação pode criar um efeito dominó, estimulando outras equipes a se movimentarem com mais rapidez e ousadia, enquanto outros questionam se o Palmeiras conseguirá manter equilíbrio financeiro e estabilidade emocional dentro do elenco, considerando o peso da chegada de um jogador desse calibre. A mídia internacional também começou a repercutir o caso, ainda que de forma mais discreta, mostrando que nomes de relevância nacional ainda conseguem gerar burburinho além das fronteiras brasileiras, especialmente quando se trata de um atleta que já teve passagem por clubes importantes na Europa. Esse efeito global fortalece ainda mais a narrativa de que o Palmeiras não está apenas contratando um jogador, está consolidando sua presença no cenário esportivo de maneira estratégica, transformando uma simples confirmação em um fenômeno que transcende o futebol local. A expectativa é que cada passo de Gerson seja registrado, comentado e compartilhado, tornando sua chegada um tema que não vai desaparecer das timelines tão cedo. O fator torcedor também não pode ser subestimado. A empolgação, os memes, as teorias de escalação e os palpites sobre como o jogador se encaixará na equipe refletem a importância de Gerson não apenas como atleta, mas como símbolo de uma esperança renovada de conquistas e performances memoráveis. Cada vídeo compartilhado, cada comentário em postagens oficiais ou em grupos de fãs serve para reforçar a narrativa de que o Palmeiras está vivendo um momento histórico, e que a chegada de Gerson é a cereja do bolo nesse cenário de expectativa e burburinho contínuo. É possível perceber como a internet funciona como um termômetro, medindo a intensidade do impacto que a contratação causa em tempo real, com torcedores reagindo instantaneamente a qualquer detalhe divulgado, seja uma foto, uma declaração ou até um gesto do jogador. Nesse sentido, a chegada de Gerson não é apenas uma questão de reforço técnico, mas uma movimentação estratégica que mexe com a emoção, a imaginação e a paixão de uma torcida que parece não caber em si de tanta empolgação. O efeito é quase hipnótico, tudo é comentado, compartilhado e analisado, criando uma bolha de expectativa que transforma cada notícia em um evento, cada rumor em conversa e cada imagem em conteúdo viral, mostrando o poder de uma contratação bem planejada e estrategicamente divulgada. O impacto da chegada de Gerson ao Palmeiras promete ser sentido de maneira intensa e prolongada ao longo da temporada, e já há especulações fervendo sobre como sua presença no elenco poderá alterar completamente a dinâmica do meio-campo. Torcedores não param de imaginar combinações táticas, possibilidades de jogadas e até quem será diretamente beneficiado pela chegada do jogador. Há quem diga que a chegada de Gerson abre espaço para uma evolução na forma de controlar o ritmo dos jogos, com passes precisos, visão estratégica e capacidade de decisão em momentos cruciais. Alguns analistas começam a traçar paralelos com temporadas anteriores, sugerindo que sua entrada pode elevar o padrão coletivo do time, proporcionando não apenas gols e assistências, mas também estabilidade emocional durante partidas decisivas. A repercussão nas redes sociais não poderia ser maior, vídeos com melhores momentos do jogador, análises de especialistas, comparações com antigos ídolos do clube e até enquetes sobre sua primeira escalação oficial circulam de forma viral. O Palmeiras,
por sua vez, mantém uma postura estratégica, aproveitando o efeito de hype para engajar patrocinadores, mídia e torcida, mostrando que a contratação não é apenas um reforço técnico, mas também um movimento planejado para reforçar sua presença como protagonista do futebol brasileiro, capaz de gerar expectativas e burburinhos contínuos que se espalham por todas as plataformas. Além do impacto técnico, a chegada de Gerson mexe diretamente com o psicológico do elenco e a competição interna por posições. Jogadores experientes e jovens talentos observam atentamente, buscando entender como se posicionar, se adaptar e, eventualmente, tirar proveito da experiência do novo reforço. Isso gera uma tensão saudável e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de crescimento coletivo, uma vez que o ambiente competitivo estimula atletas a darem o melhor de si, elevando o nível de treinamentos e partidas. Alguns setores da torcida especulam sobre mudanças na formação tática, imaginando que Gerson poderá assumir um papel central em um esquema que privilegia a posse de bola, transição rápida e precisão nos passes. Ao mesmo tempo, surgem rumores sobre possíveis ajustes na comissão técnica, estratégias de marketing e até movimentações de outros clubes, que observam a situação como um indicativo de que o Palmeiras pode se tornar ainda mais competitivo em competições nacionais e internacionais. A internet segue em frenesi, com teorias sobre quem será titular ao lado de Gerson, previsões de pontuações em partidas futuras e debates acalorados entre comentaristas e torcedores, mostrando que a simples confirmação de sua chegada já transformou o ambiente do clube, e que cada detalhe agora é observado, comentado e viralizado como nunca antes. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Não podemos ignorar também o efeito que Gerson terá na relação com a torcida. Nas redes sociais, o jogador já é celebrado como um ídolo antes mesmo de entrar em campo, com torcedores criando hashtags, montagens, vídeos comemorativos e posts que circulam com intensidade impressionante. Esse tipo de engajamento gera um efeito de proximidade emocional, onde o torcedor se sente parte da narrativa, influenciando inclusive a percepção de outros clubes e da mídia em relação ao Palmeiras. A pressão, naturalmente, aumenta, mas também cresce a expectativa de vitórias, títulos e performances memoráveis. É curioso notar como a chegada de um único jogador pode gerar uma reação em cadeia que afeta a mídia, torcedores, patrocinadores e até rivais, criando um burburinho constante que parece não ter fim. Cada treino, cada entrevista e cada detalhe da rotina de Gerson já está sendo analisado, compartilhado e discutido, reforçando a sensação de que a contratação é mais do que estratégica, é um evento midiático contínuo, capaz de gerar repercussão em múltiplos níveis. O clube, consciente disso, usa essa visibilidade a seu favor, promovendo engajamento, reforçando sua marca e consolidando a narrativa de que Gerson é peça-chave para um futuro promissor. No campo das especulações, já surgem debates sobre a possibilidade de Gerson ser protagonista em partidas decisivas, jogos de Libertadores e clássicos estaduais. A torcida, naturalmente, cria expectativas gigantescas, imaginando que sua presença no meio-campo poderá ser o diferencial em momentos críticos. Especialistas discutem se o jogador manterá sua performance habitual, se adaptará rapidamente ao estilo do Palmeiras e como sua integração com outros líderes do elenco impactará a harmonia e a eficiência do time. Alguns levantam teorias sobre formações alternativas, ajustes táticos e até mudanças na postura defensiva e ofensiva da equipe, enquanto outros preferem apostar no potencial de Gerson para ditar o ritmo, organizar jogadas e contribuir decisivamente em finalizações. A repercussão midiática é imensa, vídeos com melhores passes, gols, dribles e comparações com outros grandes reforços viralizam, alimentando o hype e mantendo a expectativa sempre alta. A sensação é de que cada detalhe, por menor que seja, será interpretado e comentado, desde seu primeiro treino até seu primeiro jogo oficial, criando uma narrativa contínua que acompanha o Palmeiras e sua torcida durante toda a temporada, moldando o clima emocional do clube de maneira intensa e estratégica, sem espaço para distrações ou desinteresse. Outro ponto que não pode passar despercebido é a influência de Gerson no mercado de transferências e negociações futuras do Palmeiras. A chegada de um jogador desse nível envia sinais claros a rivais, empresários e clubes internacionais sobre a capacidade do time de atrair talentos de alto padrão.
Alguns especialistas sugerem que isso pode provocar um efeito cascata, estimulando outros clubes a se mexerem rapidamente em busca de reforços, enquanto o Palmeiras se posiciona como protagonista, capaz de ditar o ritmo do mercado e negociar com vantagem estratégica. Rumores sobre novos contratos, especulações sobre salários e bônus, e até debates sobre quem poderia chegar ou sair do elenco alimentam o burburinho, mantendo a atenção do público e da mídia constantemente voltada ao clube. O efeito é tanto interno quanto externo. Dentro do elenco, há estímulo competitivo e oportunidades de crescimento. Fora, há repercussão midiática, influência no mercado e fortalecimento da imagem institucional. A percepção é clara: Gerson não é apenas um reforço técnico, mas uma peça estratégica capaz de movimentar o futebol brasileiro de forma ampla, consolidando o Palmeiras como um clube moderno, ousado e antenado com as tendências do mercado. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!